Fala galera, aqui é Thiago Cabral, psicólogo e escritor. Eu tô aqui para falar de um tema muito sério. Nós estamos nos aproximando das eleições do Conselho Federal de Psicologia, dos conselhos regionais também. E tem gente falando por aí que psicologia e política não tem nada a ver. Vamos bater um papo sobre isso, um papo sério? A gente precisa saber, para começo de conversa, é sobre como funciona a regulamentação da psicologia. Isso acontece com toda profissão que é séria, né? Você tem um sistema de conselhos que está aí para regulamentar o exercício daquela profissão. Significa que existe uma entidade que ela vai literalmente fiscalizar as instituições que possuem profissionais que exerçam a função de psicólogo ou que ofereçam serviços de psicologia. Porque o que acontece? Você precisa, para essa profissão ser reconhecida como algo sério, reconhecida como algo que é confiável, precisa ser fiscalizado, assim como tudo na vida. É por isso que até se discute muito a questão do coaching, entre outras várias questões, se discute a questão do coaching, porque não existe regulamentação no Brasil para o coaching, mas também, por exemplo, não existe regulamentação para psicanálise. E tudo isso, e para que tudo isso aconteça de forma legal, para que tudo isso aconteça de forma segura para quem procura o serviço de psicologia, precisa ter um órgão que regulamenta. Esse órgão é o sistema conselhos. Existem os conselhos regionais de psicologia e existe o Conselho Federal de Psicologia, que ele está acima de todos e regulamenta a classe no país inteiro. Agora, os conselhos regionais, eles são divididos por estados ou regiões. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o Conselho Regional de Psicologia número 5, o quinto conselho da quinta região, que abrange o estado do Rio de Janeiro. Em alguns locais mais ao norte do Brasil, nós temos conselhos que abrangem mais de um estado, porque por serem áreas muito vastas, muito extensas, tem poucos profissionais, não precisa ter um sistema conselho para cada estado. De 3 em 3 anos acontece essa eleição, dessa chapa que vai estar traçando os rumos e fiscalizando a profissão naquela região, ou no caso do Conselho Federal de Psicologia, o país. E é importante a gente destacar que o ano passado a gente passou por uma eleição presidencial muito atribulada, a gente teve toda aquela questão da polarização política que o nosso país sofreu, e a gente acabou aí, vindo a eleger este senhor, que é o nosso presidente atualmente, Jair Messias Bolsonaro, com um discurso questionável, em muitos âmbitos, em muitos aspectos. E o que está acontecendo, nessa eleição para os conselhos, de psicologia, a gente está vendo que existem grupos, chapas que estão concorrendo para estar administrando esses conselhos, que tem isso que a gente chama de discurso reacionário, um discurso antipolítica, alguns tendo um discurso até mesmo antipetista, e eu vejo que isso é uma coisa que é um discurso que se repete em muitos profissionais de psicologia, um discurso de que a psicologia e política não se misturam, e esse discurso antipolítico, que é até um discurso, gente, se a gente for parar bem para pensar, é um discurso que ele tem uma fundamentação, assim, emocional justificável, porque a gente vive uma situação no nosso Brasil, uma crise política, uma crise até mesmo moral, que faz com que as pessoas, elas passem a desacreditar dos sistemas sociais políticos, por já estarem cansadas, da corrupção, por estarem cansadas, enfim, de tudo isso que tá aí, Então faz sentido as pessoas procurarem um discurso que seja, pelo menos, esteticamente falando, apolítico. Se esse discurso não é político na prática, a gente pode estar pensando, a gente pode estar criticando isso, se esse discurso não é político na prática, Mas essa coisa da apolítica, da antipolítica, até mesmo do antipetismo, anti-ideologia, é uma coisa muito perigosa, porque ela é uma ferramenta psicológica que tem sido utilizada, principalmente depois da eleição do Bolsonaro, para estar ganhando voto. Isso em tudo quanto é lugar. Nós vamos ver esse discurso agora, o ano que vem, nas eleições municipais, muito forte. Vimos muita gente embarcar literalmente nesse barco aí da ideologia antipolítica, antipetista, isso tudo que tá aí,
para se eleger, para ganhar voto e reproduzir discursos perigosos, né? Discursos que são discursos de ódio, discursos que são discursos de segregação, que procuram isolar a sociedade em grupos, em castas, em seja o que for, e principalmente um discurso que visa manter o status quo, né? É um discurso ao mesmo tempo que diz que tá aí para mudar o que tá aí, mas eles querem mudar o que está sendo mudado, mudar a mudança, impedir o que está sendo mudado, impedir avanços sociais, quem sabe muitas vezes, né? E isso é muito perigoso porque eu tive conversando com o pessoal também do serviço social, que também teve eleição recentemente, e isso foi uma coisa que se repetiu, teve eco também na eleição dos conselhos de serviço social, e agora a gente está vendo esse mesmo movimento nos conselhos de psicologia, né? Por que psicologia tem a ver com política, gente? Primeiro porque a gente lida com a mente humana. A gente lida com a mente humana e a política, né, a sociedade, ela atravessa, né, a mente humana de diversas formas, né? A gente não vive isolado no nosso mundinho fechado, né? A não ser quem tem, por exemplo, algum transtorno psiquiátrico, tipo uma esquizofrenia catatônica, que a pessoa vive ali dentro do mundinho da cabeça dela ali e ela não tem contato externo, ou então quando a pessoa tá, sei lá, em coma. Entendeu? Então a política, mais do que nunca, sempre atravessou, né? Mas de forma até, eu costumo dizer hoje, mais consciente, a política, ela nos atravessa de uma forma, assim, bem grave, né? E você dizer que uma profissão que lida com gente, que lida com a mente humana, não tem a ver com política, eu acho que é algo muito grave, é algo assim de uma inocência, quem sabe, ou de uma malícia muito grande. Porque você dizer que uma cadeira, né, que está diretamente envolvido com saúde pública, que é a psicologia, que está diretamente envolvido com assistência, com serviço social, com assistência social, políticas públicas de assistência social, não tem a ver com política, ou é inocente ou é malicioso. Né? Porque não tem como você tirar a psicologia da política. Principalmente, gente, porque vamos supor que o psicólogo fosse um ser politicamente, ideologicamente neutro, que não é. Precisamos deixar isso claro, né? É claro que dentro da clínica, né, a técnica é neutra, o atendimento, seja ele dentro ou fora da clínica, seja avaliativo ou não avaliativo, interventor ou não, ele é neutro, a técnica é neutra, o profissional não é neutro no sentido de pessoal, a pessoa não é neutra. E a psicologia, ela não é politicamente neutra, porque o que acontece? A política interfere na prática da psicologia. Por exemplo, logo ali em janeiro, no começo do governo Bolsonaro, a gente teve uma série, né, de declarações de instituições, né? A gente teve uma série de colocações que foram feitas em marcos base da prática do profissional de psicologia ou de qualquer profissional do âmbito psiquiatras, né, terapeutas ocupacionais, técnicos em álcool e drogas e tudo mais, que podem ser afetados por certas colocações do Ministério da Saúde, que no começo ali, logo em janeiro, já quiseram mudar o teor da política de saúde mental no Brasil. Então, né, muitas pessoas foram contra, muitas pessoas se mobilizaram, porque o que existe hoje em matéria de saúde mental no Brasil não foi algo que foi tirado da cartola, não foi tirado da cabeça de ninguém, foi baseado em acordos internacionais, em orientações da OMS, da ONU, e, né, muito se fala na tecla da reforma psiquiátrica, né? Da reforma psiquiátrica que, em base, né? Basicamente, eu vou reduzir de forma grosseira aqui o que é a reforma psiquiátrica, mas basicamente ela diz que o tratamento ele é um direito do paciente, não um dever, né? Ele não pode ser isolado da sociedade para se tratar, ele não pode ser, entre aspas, obrigado a se tratar contra a vontade, ou até ser submetido à tortura para ser, entre aspas, curado e condicionado a viver em sociedade, né? A reforma psiquiátrica, ela mudou a visão que a gente tem desse sujeito adoecido, ou muitas das vezes, né, um sujeito que simplesmente não é nem adoecido, ele só existe de uma forma diferente da normativa padrão vigente. Então tudo isso é contestado com essas portarias que são feitas pelo Ministério da Saúde logo ali em janeiro, né?
que é algo muito grave, né? Desses movimentos que o Ministério da Saúde tem feito no governo Bolsonaro é de retornar, né, um certo higienismo dentro da saúde, né? Para você simplesmente pegar aquele sujeito e colocar ele dentro de uma forma socialmente aceita, entendeu? E não é isso que é o ideal, não é isso que a gente estuda na faculdade. Então, olha só, né, uma forma bem literal de como a política influencia na psicologia, né? Então, gente, eu acho muito grave esse discurso, reforço novamente, já falei isso muitas vezes aqui nesse vídeo, né, de que isso é muito grave. Pense em psicólogos, estudantes de psicologia, curiosos da área de psicologia, que a psicologia não é política, ela tem sim, ela é atravessada sim pela política, né? Eu gostaria que a psicologia atravessasse a política, mas infelizmente a gente vive num momento político em que não está se dando tanta atenção para essa visão científica, né? Primeiro você decide a situação no campo político, partidário, até mesmo ideológico, e depois você vê se isso casa com a ciência, se casar lucro, se não casar que se dane. Mas essa impressão que a gente que tem esse conhecimento técnico científico que defende essa bandeira tem desses governos e dessa política. Então, o que eu posso dizer é, vocês que vão votar aí no dia 27, né, a eleição é realizada no dia do psicólogo aqui no Brasil, né, que é no dia 27 de agosto, suspeitem desses discursos que se dizem apartidários, né, suspeitem desses discursos, né, tem chapas que já são mais diretas no seu viés ideológico, eles já falam mesmo ali de ideologia de gênero, já falam de cura gay, já falam de várias coisas assim, cientificamente falando, absurdas, né? Então essa galera você já descarta logo de cara, porque é gente que não tem embasamento científico para estar falando aquilo, porque não existe embasamento científico para defender as coisas que eles defendem. E quem está pregando que é uma chapa apartidária, que é uma chapa que não vai se envolver com política, ou até mesmo, quem sabe, acusando outras chapas que estão concorrendo de ser política ou de defender ideologia, lembre-se que quem mais defendeu, né, a galera que mais defendeu na última eleição combater a ideologia, quem mais está implementando, é quem mais está indo pro lado das bancadas temáticas, né? A gente está vendo que essa galera que compra esse discurso antipolítico, no fim das contas é quem entra para fazer a velha política, né? Pelo menos é o que a gente está vendo, é a impressão que a gente está tendo aqui, né? É bom deixar claro que aqui a gente não está para aferir atestado de verdade sobre assunto nenhum, e muitas das vezes isso que eu tô falando aqui é a minha opinião. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês acham que a psicologia tem que se envolver com política? Vocês acham que o que eu tô falando aqui é maluquice? Que eu tô falando só coisa doida, que eu não entendo nada? Ou vocês acham que eu estou certo? Comentem aí, tá bom? Me sigam nas redes sociais, vocês vão estar vendo em algum lugar aí minhas redes sociais, tem, acho que no canal ali em cima tem meu Twitter, eu sou muito ativo lá no Twitter. E deixem nos comentários que eu sempre procuro responder, até mesmo com dúvidas de psicologia, eu sempre procuro responder aqui no YouTube. E se você gostou desse vídeo, ajude a gente a publicar mais, eu me sinto mais pressionado, vamos colocar assim, a publicar quando eu vejo pessoas se inscrevendo no meu canal, né? Tem muita gente, apesar de eu publicar com muita pouca frequência, todo dia eu vejo gente se inscrevendo no meu canal, então se inscrevam, mostre esse vídeo para alguma pessoa que você acha que essa informação é relevante e que a gente publica mais, beleza? Um forte abraço para você.